A quinta geração de Pokémon. Com a grande revolução de ser a primeira geração a ser completamente baseada em um local fora do Japão, sendo inspirada no grandioso Estados Unidos da América, com sua grande cultura mitológica chinesa. Meu Deus, quem escreveu o roteiro desse jogo? Mas vamos direto ao ponto. Pokémon Black and White 1 e 2 são jogos com os piores lançamentos da franquia e pior aprovação pelo público, em teoria. Espera! Vocês estão me falando que surgiu o movimento Deus Abençoe a Gen 5 e agora todos amam Nova? Olha, quando eu era criança eu sempre ouvi que o Nova é um lixo, que tem a pior Pokédex, e sinceramente eu ignorei isso muito forte. Zerar Pokémon Black no 3DS foi uma experiência incrível. Meu Pokémon preferido de grama é dessa região, e eu sei que realmente parte do hate que o Nova recebe tá na sua Pokédex e seus Pokémons lixo, sorvete e engrenagem. E junto ao fato dos primeiros jogos não te deixarem capturar Pokémons de outras regiões antes da liga, isso foi simplesmente um motivo suficiente para odiarem completamente essa região. Mas existe um jogo, na realidade uma sequência que conserta todos esses problemas. Pokémon Black and White 2, jogos esses que eu nunca zerei e dificilmente iria. Eu sei que é um jogo que conclui a história do primeiro, vemos personagens antigos mais velhos, mas ainda assim eu não estava tão convencido a jogar, até que eu vejo algo no YouTube. Tu tá me falando que dá pra viver uma história de romance em Pokémon Black and White 2? Ok, isso é tudo que um fã de Pokémon quer e nunca vai ter, eu incluso, e eu me convenci, vamos para o Nova. Nada como iniciar mais uma jornada no incrível mundo dos Pokémons. Ouvir a professora Jennifer falar sobre como eles são incríveis, perguntar nosso gênero, e ok, isso não importa. Então permita-me quebrar a quarta parede e explicar como isso aqui vai funcionar. Vamos visitar toda a Nova nessa jornada, no caso, a parte que eu realmente visitei nessa jornada, passar por cada cidade, enquanto eu falo sobre a região, construo meu time, falo sobre a história e vou fazendo meu showzinho de uma jornada do herói para manter a retenção do vídeo. E porque eu também sei que vocês estão tão interessados no romance dentro do jogo quanto eu. O jogo começa com uma bela apresentação da cidade em 3D, até que nossa mãe chega em nós e nos pergunta se a gente gosta de Pokémon, se queremos uma Pokédex que nunca vamos completar, e dissemos que sim. Então ela nos diz que um assistente da professora Jennifer está na cidade nos esperando para nos dar nosso primeiro Pokémon inicial. Assim vamos atrás dela, sendo surpreendidos pelo encontro do nosso rival, que eu decidi manter o nome original de Hyugi. Ele nos acompanha até encontrarmos a Bianca no topo do mirante da cidade de Aspertia. E aqui vai uma pergunta pra vocês. Vocês sabem o que Ho e o Nova têm em comum nos Pokémons iniciais? Exatamente, o inicial de água é o mais foda. Assim escolhemos nosso Oshawott, que eu carinhosamente chamo de Sekiro, destruímos o rio em uma batalha e passamos pelo tutorial de Pokémon. E recebemos nossa primeira missão antes de enfrentar o primeiro ginásio: entregar um mapa para o Rio, e assim seguimos para a Rota 19, onde encontramos o Alder, que é o antigo campeão da região. E ele fala que temos algo especial e nos leva até a casa dele para batermos nos netos ou sobrinhos dele, numa batalha Pokémon, é claro. Eu não sei o certo, mas primeiro vamos entregar o mapa para o Rio lá no rancho Floxey. E os donos do rancho nos pedem para acharmos um dos Herdier deles que se perdeu. E enquanto procuramos, eu capturo um Riolo e enfim encontramos o Herdier deles que estava cercado por um membro da Team Plasma. E nosso rival perde a cabeça, pois há anos atrás o Team Plasma roubou um Pokémon de sua irmã pequena. E ok, talvez você tenha muitas perguntas sobre quem é a equipe Plasma, o que aconteceu no primeiro jogo, e para isso eu gostaria de chamar um amigo meu para explicar essas coisas. Então Oshi, agora é contigo. Bença, eu sou o Oshi. E antes da gente falar sobre a história do Team Plasma, eu queria falar sobre a história da região de Unova em si. Então eu vou usar hoje toda a minha habilidade e sabedoria da região para poder transmitir para vocês, telespectadores, o amor e o carinho que eu tenho por essa região, né? Porque é claro que eu só fui chamado porque eu sou o maior fã de Unova da minha rua. Há muito tempo, Unova era unificada por um herói lendário e seus dois filhos, que compartilhavam o mesmo ideal: usar o poder do Pokémon para trazer a paz à região. Esse herói tinha ao seu lado um poderoso dragão,
o lendário original, que depois se separaria em dois. Esse dragão era o dragão da verdade e dos ideais, fundidos em um só. Uma referência direta aí ao Yin Yang, né? O Kung Fu Panda. Com o passar do tempo, o filho desse herói acabaram por se desentender por acreditar em coisas distintas. Um buscava um mundo ideal a ser construído, o outro acreditava na verdade de viver no mundo como ele é. Esse debate levou à divisão do dragão em dois dragões. Zekrom, que representava os ideais, e Heshron, que representava a verdade. Cada um dos irmãos ficou com um dragão e travaram uma guerra. Depois de uma longa batalha, os dois irmãos entenderam que eles não estavam completamente certos e fizeram as pazes. Contudo, os dois dragões continuaram a disputa deles até os dias atuais. E é aqui onde essa lenda vai se reviver. O Team Plasma era um grupo que pregava que os pokémons e humanos deviam viver separados, pois nunca houve um acordo entre esses dois lados. Os humanos apenas capturavam e usavam os pokémons da forma que bem entendessem. É claro que em sua maioria haviam boas relações entre eles, mas muitos usavam os pokémons para outros fins, causando sofrimento a eles. Assim, Ghetsis, o líder do Team Plasma, manipula seu filho, N, a se tornar o novo herói de Unova e libertar os pokémons. E uma pausa agora pra gente falar sobre o quão bem escrito e incrível o personagem do N é. O N originalmente era um garoto órfão que vivia na floresta, rodeado pelos pokémons, que ele conseguia entender e se comunicar com eles, até ele ser adotado, né, pelo Ghetsis. E aí tem um detalhe muito legal, porque como ele não teve essa interação quando menor, os balões de texto dele passam um pouquinho mais rápido, que é pra mostrar que ele fala mais rápido mesmo, porque ele tá nervoso. Ele não tem esse costume de falar com a galera. E mesmo tendo seus ideais com os pokémons, ele não tenta forçar isso nas outras pessoas. Ele não tenta impor isso pra elas. Seu plano era capturar um dos dragões da lenda e juntos vencerem a Liga de Unova, utilizando da influência de campeão da liga para convencer as pessoas a libertarem seus pokémons voluntariamente. O protagonista do jogo anterior, usando a ajuda do outro dragão lendário, consegue impedir os planos de N. Assim, Ghetsis finalmente revela seu plano maligno para dominar a região de Unova. E após toda essa revelação, o N percebe que só estava sendo utilizado pelo Ghetsis no seu plano arquitetado para manipular toda a região, e pensa o que realmente significa se conectar com os pokémons. Assim ele vai embora, com um dos dragões desaparecendo por 2 anos. E chegamos enfim aos dias atuais. Com a derrota da equipe Plasma 2 anos atrás, ela foi dividida em duas: aqueles que seguiriam Ghetsis em prol da dominação de Unova e aqueles que realmente queriam salvar os pokémons. Unova é uma das melhores, se não a melhor região da franquia, porque Unova inova. Ela traz uma história profunda e madura para uma franquia tão simplória. Ela representa o auge da Game Freak no DS, aperfeiçoando tudo o que eles tinham, como cenários em 3D com diferentes ângulos de câmera, uma Dex completamente nova, batalhas em trio e rotativas, uma boa história, sprites animados e trabalhados e milhares de outras coisas que, se vocês quiserem, vale muito a pena dar uma olhada. E são essas milhares de outras coisas que me fazem amar a região de Unova. Com tudo isso dito, agora vou devolver o microfone para o meu mano Raider. Adeus. Bom, recuperando o herd dos donos do rancho, nós voltamos até o Alder, onde batalhamos com os sobrinhos dele, e voltamos para a cidade de Aspertia para enfrentarmos nosso primeiro líder de ginásio, o Shiren. Ele se tornou o líder de ginásio do tipo normal, e ele também é um dos rivais do primeiro jogo. Com grande ajuda do Riolo, derrotamos ele e seguimos uma cidade de Virbank, onde tem uma das líderes de ginásio mais da hora da franquia, a Roxy. Ela é a líder de ginásio do tipo venenoso, e ela tem uma banda de rock no meio do ginásio dela. E pode me falar se essa música não é a maior banger que você já escutou, mas conseguimos derrotar a Roxy sem muitos problemas. Eu só queria falar o quão da hora ela é. Por curiosidade, essa parte da região de Unova não existia no primeiro jogo, tanto que para sairmos de Virbank precisamos de um barco, e por curiosidade o capitão do barco é o pai da Roxy, que meio que foge para tentar virar um ator. E chegando na Hollywood do mundo Pokémon, podemos fazer filmes e até encontramos o líder de ginásio de gelo do jogo anterior aqui, o que é um conteúdo legal, mas não tão legal quanto quem nos espera do outro lado do mar de Unova. Sim, exatamente, a grandiosa cidade de Castelia. Ah, a cidade de Castelia e seus grandes Casteliacones. Castelia é a maior cidade dos jogos de DS de Pokémon, e uma das melhores de toda a franquia. Talvez a segunda, porque Lumiose em Kalos está acima de qualquer coisa pra mim, e nenhuma lógica tira isso da minha cabeça.
Enfim, em Castelia temos um grande número de coisas para se fazer até. Podemos andar pelas ruas da cidade, pegar a Game Flash num beco muito suspeito, com careca muito suspeito, ir no prédio da Game Freak, podendo enfrentar o diretor do jogo no pós-game. A cidade muda conforme os dias da semana e hora do dia, dá para comprar Castelia Coins, encontrar a Iris que está atrás da equipe Plasma, onde ajudamos no esgoto enfrentando eles, liberando enfim o terceiro ginásio do tipo inseto. E ok, eu admito que esse foi complicado. E ainda em Castelia enfrentamos um cientista chamado Kures, eu não sei falar o nome dele. E sem fazer mistério, ele é um dos vilões do jogo, mas uma das coisas que eu mais gosto de Castelia é sua identidade. Suas grandes ruas movimentadas, cheias de pessoas indo e vindo, seus becos suspeitos. É perceptível a inspiração que essa cidade tem com Nova York. Pra mim, a melhor parte da cidade nem é dentro dela, e sim a Sky Arrow Bridge, que é uma ponte colossal que é muito legal de atravessar ela. Principalmente quando chegamos no mirante, onde podemos ver a cidade de longe. Todas essas coisas fazem de Castelia uma das cidades mais amadas da franquia, mas precisamos seguir nossa jornada. Assim saímos da cidade de Castelia e vamos para o deserto, onde capturamos um Sandile e trocamos uma Petilil por um Cotone, o melhor Pokémon de grama já feito. Enfim, passamos uma ruína muito da hora e saindo do deserto chegamos na cidade de Nimbasa, uma cidade tão legal quanto Castelia, cidade da líder de ginásio do tipo elétrico Elesa, e eu amo o design dela da segunda versão do jogo. Ela é pra mim top 5 Gym Leaders da franquia. Enfim, em Nimbasa também temos uma estação de metrô, onde encontramos o protagonista do gênero oposto ao nosso, onde podemos batalhar com ele contra os dois gêmeos que gerenciam o metrô. Enfim, Nimbasa seria apenas essa cidade maneira pra mim, mas após derrotarmos a Elesa e conquistarmos a quarta insígnia, eu encontro um Extreme Saver no chão, e recebo uma ligação da dona do Extreme Saver. E eu devia ter explicado antes, mas o Extreme Saver são tipo uns relógios celulares muito irados que podemos usar durante o jogo. Podemos usar eles para saber a felicidade dos Pokémons, curiosidades sobre as cidades e também algumas coisas sobre nossos Pokémons. Enfim, nós marcamos de devolver esse Extreme Saver pra dona quando ela tivesse um dia livre na agenda. E podemos seguir nossa jornada por Unova, onde recebemos diversas ligações dela. Depois da 10ª, finalmente marcamos o encontro com a dona na roda gigante da cidade. Assim conhecemos a Yancy, que aparentemente gostou da nossa aparência, e conseguimos o número dela. Assim podemos fazer ligações e começar nosso relacionamento com ela. E assim voltamos para nossa jornada em busca de somar 30 ligações com ela, coisa que eu só consegui no pós-game. Então mais tarde eu conto o desfecho dessa história, porque agora vamos para Drift Veil, e uma pausa para uma das melhores trilhas sonoras da franquia. Que música boa! A cidade de Drift Veil é famosa por suas minas, tanto que o líder de ginásio daqui é do tipo pedra. E também temos uma espécie de feira que acontece meio que num shopping aqui. E aparentemente a equipe Plasma estava aqui também. Então vamos para o posto da cidade e enfrentarmos ele juntos com o Ryui e o Shiren. E conseguimos dar conta deles, mas de repente 3 ninjas nos tiram de lá e o navio acaba desaparecendo. Aqui também temos um grande torneio de batalhas, mas o nosso foco principal é entrarmos na caverna e procurarmos um local secreto, que nos leva até um Volcarona. Assim eu capturo meu 5º Pokémon e o time tá quase completo. E sem perder tempo vamos para a cidade de Mistralton, entrando em mais uma caverna e capturando um Axel, o que deixa nosso time completo de fato. E ok, eu tive que entrar em mais uma caverna, só que agora é elétrica, e enfim podemos chegar na cidade de Mistralton, onde encontramos a professora Juniper, acompanhamos a professora Juniper até uma torre, destruímos o ginásio, vamos para um avião com a professora e a líder de ginásio Skyla, e chegamos em Chique Bahia. Pera, tá certo isso? Enfim, chegamos na Vila Lentimas, que, bom, minha memória não é tão boa, mas ok. Aqui encontramos uma casa mal assombrada e meio que só tem isso, porque encontramos a Bianca entrando numa caverna e saímos da caverna sem a Bianca. Mas sem tempo a perder, pois chegamos na belíssima cidade de Undella. Uma bela cidade marítima, entramos na maior rota do jogo eu acho, capturamos o Cobalion que quase me fez ficar sem Pokébolas, o que se repetiu nas capturas do Virizion e do Terrakion, e chegamos na cidade de Lacunosa, que tem uma das melhores músicas da franquia também, e a versão que toca durante o verão também é muito boa. E aqui nessa cidade descobrimos mais uma coisa sobre a história dos 2 dragões de Unova. Aparentemente, quando o dragão original se separou, além de criar os 2 Pokémons, ele acabou criando um terceiro, uma casca vazia com o que sobrou da divisão. Este é Kyurem, o terceiro lendário da região, e aparentemente Ghetsis e a equipe Plasma está atrás dele, mas por hora só precisamos seguir nossa jornada rumo ao 7º ginásio. E no meio do caminho, chegamos num dos lugares mais mágicos dessa região,
A Village Bridge, como o próprio nome já diz, é uma vila que fica numa ponte muito carismática. Toda a vila passa um clima muito aconchegante, porque tem diversos NPCs nas casas, os NPCs curam seus pokémons, tem gente jogando basquete, tênis, também tem um número exorbitante de batalhas. Mas se falarmos com determinados NPCs na cidade, eles meio que começam a compor uma música, e um a um vamos compondo a música da cidade até chegarmos no resultado completo. E isso aqui é só muito lindo, a Game Freak tava no seu auge aqui. Enfim, vamos a uma cidade de Opelucid, onde enfrentaremos Drayden, que é o líder do ginásio do tipo dragão. E após a luta, o Team Plasma chega com aquele mesmo barco, só que voando, e começa a congelar a cidade. A guerra havia sido declarada, e junto com Drayden e Huey enfrentamos o Team Plasma, que consegue roubar o orbe do Drayden e fogem para perto do John Milau, que será o nosso próximo destino, onde conseguiremos nossa próxima insígnia, batalhando com o líder do tipo água, e a Whimsicott destrói ele. E antes de começarmos o embate, o N chega. Pousando com seu Reshiram, o N chega para confrontar seu pai e pôr um fim ao plano dele. Mas Ghetsis, prevendo a aparição de N, usa um mecanismo para fundir Kyurem, uma casca vazia, com seu Reshiram. E cabe a nós enfrentá-lo. Infelizmente não podemos capturá-lo, e assim conseguimos derrotar o Kyurem. E enfrentamos Ghetsis para pôr um fim no Team Plasma. Assim salvamos a região de Unova e conseguimos o final feliz. O que significa que agora é a tão esperada hora da Liga Pokémon. E um Elite dos 4 nos espera. E agora que já estamos no final do jogo, vamos dar uma olhada no nosso time. Temos liderando a equipe o Samurott chamado Sekiro, o Lucario chamado Godfrey, o Crocodile chamado Crocodile, Crocodile já é um nome muito foda. Temos o Fluffy, que é o Whimsicott, que pegamos por meio de uma troca, Guilmiro o Volcarona e Medir o Haxorus. E com isso, a primeira da Elite dos 4 é ela, Chantal, usando o tipo fantasma. Onde Sekiro, Guilmiro e Crocodile passaram facilmente. Depois vem Marshall usando o tipo lutador, mas ele também foi obliterado. Depois tem Grizzly do tipo Dark, e aqui o Godfrey brilhou. Por último, a Gold Caitlyn do tipo psíquico. Mas eu, assim como no vídeo de XY, só uso na Harakiri uma batalha. A Iris, nossa antiga líder de ginásio do tipo dragão e atual champion de Unova. E o embate começa com Sekiro contra Hydreigon. E eu sabia que estava em desvantagem, mas eu não estava a fim de trocar de Pokémon e tomar um golpe. Então Sekiro acaba perdendo a primeira luta numa batalha de resistência, já que o tipo água não é tão efetivo no tipo dragão. Então era chegada a hora do segundo membro da equipe mostrar seu valor. Godfrey entra em campo vencendo Hydreigon com 2 Dragon Pulse. Fazendo o mesmo com o Druddigon, ele conseguiu destruir o Agro com um único golpe. O Godfrey simplesmente levou 3 Pokémon sozinho. Então aí ele joga seu aço, o grande Haxorus. E eu jogo Medir pra fazer uma disputa de Haxorus. Mas ela tava usando um Citrus Berry para não morrer pra golpes que fossem hit kill. E no segundo turno após um Dragon's Dance, ela oblitera o Medir como se não fosse nada. Então eu finalizo o Haxorus dela com o Fluffy. E em seguida derrotamos o Lapras com o Fluffy também. E com a sequência de Giga Drains, o Fluffy venceu o Haxorus, Lapras e o Archeops, nos dando o título de campeão de Unova. Zeremos Pokémon White 2. E cara, são poucos os sentimentos que são tão gratificantes quanto terminar uma jornada num jogo de Pokémon. Por mais que tenha partes cansativas, andar por um estado fictício inteiro capturando monstrinhos e batalhando até se tornar o melhor é incrível. E aqui vem a parte do jogo que ou você ama ou você simplesmente esquece em situações comuns como eu por ter jogado em emulador. Mas aqui eu vou falar pra vocês, vamos conhecer o grande pós-game desse jogo incrível. E nada melhor do que começar pelo final da quest da Yancy, que conforme vamos avançando na jornada, se fizermos um total de 30 ligações para ela, ela marca um encontro conosco na roda gigante de Nimbasa. E aqui temos um encontro com ela, conversamos e depois desse encontro o sprite dela muda e ela fica corada ao falar conosco. Quando completamos 50 ligações, ela nos atende no meio do trabalho e por um frame vemos ela com uma roupa diferente. A Yancy trabalha como idol ou apresentadora ou algo do tipo. E no final dessa quest também podemos fazer trocas com ela. Enfim, resumindo outras possibilidades, pois eu não sei todas, podemos ir para a Black City ou a White Forest, variando conforme a versão do seu jogo, capturar os lendários Kyurem e Reshiram, podemos voltar para a primeira cidade do jogo anterior, passando pela Sky Arrow Bridge, onde encontramos a antiga líder de ginásio do tipo normal, passamos na cidade de Strighton, onde ficava o primeiro ginásio, liderado pelo Silent e seus irmãos, e podemos fazer uma batalha em dupla, aqui com um dos seus irmãos contra os outros dois. E enfim vamos para a cidade de Nuvema, onde fica o laboratório da professora Juniper, e onde entramos na casa da mãe do Hilbert, o protagonista do jogo anterior. E sua mãe até nos confunde com ele. E falando na professora Juniper, podemos completar a Pokédex, e se eu não me engano, se fizermos isso ganhamos um Haxorus Shine. Você também pode fazer o Pokémon World Tournament em Drift Veil, e enfrentar diversos personagens dos jogos anteriores, dentre eles o próprio Red, mas o único champion que eu derrotei foi na cidade de Undella.
Numa casa encontramos a Cynthia, a verdadeira champion dessa franquia. E Leon nunca será a Cynthia e a Cynthia nunca será o Ryder. Mas eu admito que me surpreendi e eu quase perdi a luta. Batalhar contra a Cynthia é sempre muito épico, principalmente fora de Sinnoh, que, me perdoem, mas eu não gosto da quarta geração. Enfim, isso deve dar uma ideia geral pra vocês de como é o pós-game do jogo. Espero ter conseguido transmitir o quão incrível esse jogo e região são. O 9 é simplesmente o auge 2D em Pokémon. As pixel arts aqui alcançaram um novo nível, principalmente com os sprites animados. E eu não lembro se eu falei, mas em um Nova também tem estações do ano. Não um clima já pré-definido como ensinou que tem a área de pântano, a área que neva e o vulcão e etc. As rotas mudam conforme o ano vai passando e isso afeta diretamente os Pokémons que encontramos nela. Tem o Deerling e sua evolução que mudam por conta das estações do ano. E o world building dessa região é um absurdo. São coisas como essa que provam que a Game Freak viveu seu auge. Porque eu admito que a inovação aqui estava em outro patamar, mas eu também não concordo com quem fala que a inovação morreu aqui. Talvez vocês olhem para Kalos como uma região mais simples, porque ela é só uma região de 8 ginásios e ok. Kalos não teve tanto tempo de desenvolvimento, mas a Alola inova, Galar tenta inovar e tem as melhores batalhas de ginásio da franquia, e Paldea simplesmente trouxe um mundo aberto e 3D e mudou muita coisa nesse universo. É claro que esses jogos carregam muitas falhas e problemas, mas a Game Freak tenta. Eu joguei tanto Pokémon Violet, mas ele foi um dos jogos que mais me surpreendeu desde XY, e é muito triste que a Pokémon Company seja uma empresa mercenária que só tenta farmar o máximo possível. E ok, esses jogos têm muitos problemas, mas eles são bons, a jornada é incrível e a história é surpreendentemente boa. Mas é inegável que eles não têm tanta alma quanto os jogos da quinta geração. Experienciar Pokémon White 2 pela primeira vez foi incrível, mas sendo sincero, jogar no emulador matou boa parte da minha experiência. Olha, eu já tive um 3DS e existe uma certa magia em jogar nele, tanto que experienciar qualquer coisa de Pokémon no PC sem fast forward chega a ser torturante. Eu curti muito mais escrever esse roteiro do que jogar o jogo em si. Mas, apesar dos pesares, algo ainda continua a mesma coisa. Esse sentimento de nostalgia que domina a gente, pois eu sei que eu envelheci assim como esse jogo, e que bom que ele envelheceu como vinho.